Comissão com apoio de interlocução e apoio ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas e Advocacias Públicas. Qual é a questão? É que, em alguns casos, é preciso sentar para conversar. Porque o direito individual não pode desorganizar uma organização sistêmica. Não pode furar um planejamento global. E se a gente não envolver aqueles que têm que garantir o direito difuso, mas a gente precisa olhar para o direito difuso, direito de toda a sociedade. E esse debate é preciso que seja feito permanentemente, mas também aos casos que precisam de atenção, que precisam ser observados, porque aquilo que está programado, porque o padrão não é uma cesta mínima, o padrão é o que precisa para garantir, às vezes ele precisa ser aberto, precisa ter válvulas de escape, e isso precisa de um espaço de negociação permanente, certo? Para que não vire processo, para que a gente não institua a construção do padrão de integralidade por ação judicial. O padrão de integralidade tem que ser um acordo político da sociedade brasileira, dos usuários, dos cidadãos, de toda a sociedade brasileira, e da capacidade de financiamento, e até a imprensa precisa ser comovida por isso. A gente precisa tensionar a imprensa, que às vezes puxa o debate para não ampliação, quer que amplie, mas não faz o debate sobre o correto do financiamento e outros temas. Então, é preciso que a gente tenha uma instância nesse sentido. Regras para garantias de acesso. Estou definindo comissão, mas pode ser instâncias, pode ser do Conselho Nacional de Gestão do SUS. Algumas instâncias. É preciso que a gente defina essas regras. Sistematicamente tem que estar valendo que é porta de entrada, ponto sistêmico, ou seja, cada estabelecimento tem que estar conectado com o resto do sistema. Porque essa ideia de rede hierárquica já superamos. As pessoas caminham horizontalmente, elas buscam livremente os serviços, e é de acordo com a sua necessidade, e não de acordo com a norma que a gente estabelece. Para isso, cada estabelecimento tem que ser um ponto sistêmico. Nós precisamos definir quais são essas regras. Então, um espaço para isso. Regra, comissão, ou câmaras, ou instâncias para a pactuação da formação, gestão do trabalho e educação permanente. Nós não podemos pensar num sistema que vai universalizar sem pensar em quantos profissionais. Se o sistema único tiver 30 bilhões no próximo ano, não vai mudar muita coisa, porque vai faltar profissionais. Vai faltar profissionais. Esse debate precisa ser aberto com as autarquias especiais que são parte do governo. Os conselhos regionais profissionais. Os conselhos profissionais. Esse debate precisa ser aberto. E precisa ter uma Câmara que delibere sobre esse assunto, que negocie, que pactue. Eu vou falar um pouco mais disso à frente. Então, aqui as categorias para analisar sistema que a gente adotou e que no relatório nós vamos estar apresentando comparações com o que acontece em outros países para que as pessoas possam ter uma noção de como nós conduzimos o trabalho. No campo da atenção à saúde, nós também, que é uma outra categoria para avaliar o SUS, de uma maneira geral, na primeira as outras são mais rápidas, porque o sistema é mais denso, é onde a gente acumulou muito e sistematizamos menos do que precisávamos, certo? Tem muito acúmulo, mas menos sistemático e menos operacional do que precisávamos. Está aqui meu amigo Chico D'Angelo, deputado. Atenção à saúde. Aqui, para definir atenção à saúde, nós precisamos definir qual é o tipo de estabelecimento, os tipos de estabelecimentos que vão compor as nossas redes. Precisamos tomar algumas medidas, se vamos a descrever e a distingir clientela, ou seja, se é regional, se tem clientela referida ou não, se é por região. São dados importantes para a gente definir sistema. Quais são as portas de entrada para definir modelo de atenção. Se são pontos sistêmicos, porque aí a gente rompe a ideia de hierarquia. Cada equipamento pode mandar o usuário de acordo com a sua necessidade para onde ele precisa ir, sem precisar fazer uma peregrinação. Né? E aqui nós trabalhamos com algumas, aqui está errado atenção básica, não é atenção básica, aqui seriam redes especializadas. A gente acha que, do ponto de vista da organização
Você precisa organizar em rede estabelecimentos de atenção básica. Enio fez a correção, na atenção primária, você viu aqui que é uma homenagem à primeira Conferência Nacional de Saúde, certo? Que você me deu aula disso há alguns anos atrás. Rede hospitalar. Nós não podemos dizer que hospital não é um hospital é um tipo de estabelecimento que tem um modo de organização produtiva, com tecnologias características que conformam a rede desses estabelecimentos. Urgência e emergência, ainda que estejam dentro do hospital, ela tem uma dinâmica própria, ela precisa e tem que estar articulada em rede, tem serviço móvel, tem urgência, mesmo que esteja acoplado a um hospital, não tem a mesma natureza, nem tecnológica e nem produtiva, e, portanto, precisa ser observada, criada, porque às vezes não é nem dentro do hospital. A UPA, por exemplo, não é dentro do hospital, né? É uma rede, a gente precisa trabalhar isso como rede, porque as pessoas vão procurar, precisa estar adstrita, não tem a descrição, mas tem a distrição, precisa estar distribuída geograficamente no território. E a rede ambulatorial especializada, que é um problema, eu queria abrir um parêntese aqui, nós temos um modelo de compra e de produção de serviços diagnósticos que é da década de 60, num tempo em que a gente contava nos dedos, por exemplo, para fazer diagnóstico em cardiologia, quais eram as tecnologias disponíveis. Hoje, se você juntar todos os dedos e todos os ossos do corpo, capaz de você não saber quais são as tecnologias disponíveis para fazer diagnóstico em cardiologia. Estou exagerando para chamar a atenção. Não é mais tão simples você deixar livremente a definição, né? É preciso que se estabeleça um novo tipo de produto. Por que não? O sistema contratar avaliação em cardiologia, avaliação em reumatologia, em neurologia, em pneumologia. Porque não contratar uma prestação de serviço a uma pessoa que precisa de uma avaliação especializada e não contratar uma sequência de procedimentos que podem ser várias. Contratar por um preço justo. Esse debate a gente precisa fazer nessa rede ambulatorial. E a rede de atenção psicossocial que nós precisamos ter e que é a parte, né? Apesar esse negócio de não reconhecer que tem especificidade, tem características, tem conhecimentos distintos, portanto, se justifica estabelecimentos específicos que se conformam em rede para cobrir adstritamente as populações. E aqui eu já falei do acesso mediado pelo risco, ou seja, o acesso tem que ser definido, não é porque é idoso, não é porque é deficiente, porque na saúde é o risco de morrer ou de viver. Isso é anterior. É o risco de câncer, se for um idoso. Se não é suspeita de câncer, e um jovem com suspeita de câncer, quem tem que passar na frente? O jovem com suspeita de câncer. Claro, porque nós temos aqui um princípio que é anterior, que é da vida, que é da preservação da vida. Esse é um debate que também nós precisamos trazer, e como regras nacionais. Não quer dizer que nós não vamos priorizar da condição, porque o correto é que tenha para todos, mas a gente precisa definir uma escala de prioridade e não podemos fugir do risco. Porque fugir do risco é fugir da natureza do nosso objeto, que é a vida, né? Que é garantir a vida. Terceiro aqui, que a gente confunde muito, quando a gente fala de produzir serviço de saúde com atenção, aí a gente vive, como diz o nosso saudoso Paulo Elias, a gente dizia que a gente vivia uma Babel conceitual na saúde pública. Eu nunca esqueci disso. Né? Então a gente não separa o que são as categorias de sistema, do que é da atenção e do que é a organização produtiva. E nós precisamos encontrar um caminho. E isso daqui a gente viu na Inglaterra. Um exagero no meu modo de ver, mas eu não vou emitir juízo. Transferindo toda a produção pública paulatinamente para o setor privado. Como a gente vê no Brasil, as apostas de criar alternativas
gerenciais por fora do Estado, como as OESTs. Então, nós precisamos fazer esse debate. O governo federal fez uma aposta, que foi criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O Estado da Bahia criou a Fundação Estatal, o Estado de Sergipe criou a Fundação Estatal, e foi um dos casos que nós analisamos. Mas veja, nós temos um problema. A ineficiência. A questão central hoje que a gente tem que enfrentar eu acho que aqui nós vamos colocar balizadores. Nós temos uma questão central, a ineficiência. Essa a gente precisa enfrentar. Qual o caminho? O caminho não pode ser a aniquilação da inteligência pública na gestão, gerência e assistência à saúde. Porque do jeito que a gente viu em alguns países, essa ausência de inteligência gestora, gerencial e assistencial pública torna o Estado refém das organizações produtivas. E o que é, num primeiro momento, a possibilidade de fazer redução de custo será, no segundo momento, a falência ou o aumento vertiginoso do custo operacional. Então, esse debate, o que nós precisamos dizer, nós não podemos, como parlamentares, a gente pode emitir a nossa opinião, mas no nível do relatório, apresentar os caminhos e dizer e recomendar que a gente não aniquile a nossa inteligência ou que a gente recupere em alguns casos. No meu estado, por exemplo, a dificuldade é ter essa inteligência, é não dispor no mercado dessa inteligência. E com certeza, na maioria dos estados, em função de um tempo em que precarizar era política de Estado, nós temos como consequência a ausência pura e simples dessa inteligência para ser contratada e colocar a serviço do crescimento do sistema público brasileiro. Então, está aqui, essa é uma questão que está colocada, né? A gente viu isso a Inglaterra é o país que está mais caminhando nesse sentido. A França, eles trabalham com pós-pagamento, ou seja, com pagamento por conta da prestação de serviço, tanto do público quanto do privado. É um seguro nacional, universal, é diferente. Não é a mesma coisa que nós somos seguridade, ou seja, o Estado contrata o serviço, o cidadão usa, ele não paga, ele não participa. Na Inglaterra, que é parecido, porque eram públicos, estão migrando para o setor privado por uma questão de busca de eficiência. Por isso que nós entendemos, ou uma tentativa de reduzir o gasto inicial, certo? Porque estão em contenção de despesa. Por fim, nós temos aqui duas questões que também foram tocadas e foram discutidas. A questão do pessoal. É preciso, e nós vimos isso na Inglaterra, o sistema inglês tem um papel, o governo, o sistema de saúde é determinante para a definição das competências, da quantidade e da distribuição dos profissionais, e da requalificação desses profissionais, e da incorporação de novos profissionais estrangeiros, inclusive. Tudo é concentrado nas mãos do sistema de saúde. Em Cuba, que nós vimos, tudo é feito não pela educação, é feito pela saúde. A saúde preside todas essas operações. E em outros países, também, na Espanha, quem define quantidade, quem define a distribuição, quem define quem vai trabalhar no setor público, no setor privado, é o governo central espanhol. Então, no Brasil, essa questão precisa ser revista. E a gente precisa construir um grande pacto entre categorias profissionais, governo, Ministério da Educação. Aqui é preciso uma mudança, uma aproximação, talvez, não uma reaproximação, Osmar,